Bom dia, queridos, a graça e a paz. Uma alegria poder estar aqui, retornar a essa casa profética. Louvo a Deus pelo privilégio de estar numa casa onde há um respeito pelas autoridades, pela paternidade. Eu respeito casas de honra. Essa casa é uma casa que tem ensinado muito a muitos sobre honra. Quando o apóstolo Rafael estava falando um pouco sobre a questão da oferta, do coração, isso tem muito a ver com honra. Honra não é o que você diz, honra é o que você faz. Tem muita gente que fala demais e faz de menos. Sabe, honra, ela é expressada, ela pode ser somada, tá? Através de uma verbalização, mas ela tem que ser somada também a uma atitude, a um comportamento. Porque você não é o que você fala, você é o que você faz. Tá? Quando você honra uma casa, você tem atitudes em relação àquela casa. E essa casa é uma casa que honra aos seus filhos espirituais. Quando uma equipe ministerial, eu queria que você soubesse isso, uma equipe ministerial se propõe a estar às 6 horas da manhã intercedendo, falando com Deus, existem algumas coisas por trás, alguns mistérios por trás disso. Um deles é que eles amam a Deus. O segundo é que eles amam o rebanho. Porque quando se coloca ali diante de Deus, primeiro se busca Deus para ter sabedoria para cuidar daqueles que são de Deus. Você não entendeu, eu vou repetir. Quando você busca Deus para ter sabedoria para cuidar daqueles que são de Deus. Então, quando a equipe ministerial desta casa está aqui às 6 horas da manhã, ela está honrando a Deus, ela está honrando o seu chamado, mas ela está honrando você como rebanho do Senhor. Esse é o grande propósito. Essa é uma casa de honra. Não são muitos lugares por onde você vai passar que você vai perceber esse nível de honra. Você vai ver até muito discurso de honra. Você vai ver até muito discurso de paternidade. Tem muita gente pregando sobre paternidade, tem pouca gente vivendo paternidade. Tem muita gente falando o que é paternidade, buscando filhos para si. Sabe, só que não tem comportamento de pai. Sabe, pai é aquele que cuida, pai é aquele que intercede. Eu tenho filhas, eu tenho 2 filhas, agora 2 genros que viraram filhos, né? E tenho um netinho. E uma das grandes marcas para mim de que eu amo a minha família, meus filhos, é o quanto eu oro por eles. É o quanto eu invisto financeiramente na vida deles. É o quanto eu gasto tempo com eles. Não existe amor se não houver tempo, oração e dinheiro. Não existe. Sabe, o amor tem um tripé. O amor tem um tripé. Quando você vai até o texto onde 2 Crônicas, capítulo 29, ou 1 Crônicas, capítulo 29, quando Davi está falando a respeito da construção do templo, ele vai dizer, tem um mistério muito interessante ali. Ele vai falar um pouco a respeito de amor. Tá? 1 Crônicas 29, Davi vai dizer assim, olha, eu estou construindo um templo, e esse templo não é para homem, mas é para Deus. Deus não permitiu que eu construísse, mas deu ao meu filho Salomão a capacidade de construir. Davi está dizendo assim, eu até queria construir, mas Deus não permitiu, pediu ao meu filho que construísse. Então, eu estou aqui para fazer algo. Davi está dizendo, em outras palavras, embora eu não fui chamado para construir, de fora eu não fico. Repita comigo, mesmo que eu não seja chamado a ser o construtor principal, eu não vou ficar de fora. Esse era o coração de Davi. Esse é o coração de Davi. Davi falou assim, olha, ainda que eu não tenha sido escolhido por Deus, tenha desejado, tá? O contexto é muito grande, não quero falar sobre isso, mas, assim, ele quis até fazer isso. Até Natan, a princípio, autorizou ele a fazer, mas aí Deus reverteu e não permitiu que ele construísse. Ele tomou um não de Deus para construir algo para Deus. Meu Jesus! E mesmo tendo tomado uma invertida de Deus, mesmo tomado uma negativa de Deus, Davi falou assim, não importa, eu amo tanto a Deus que de fora eu não fico. E o texto, 1 Crônicas 29, ele vai falar sobre isso, ele vai dizer o seguinte, sabe, ele fala sobre uma coisa muito interessante, ele diz assim, sabe, porque eu amo a casa de meu Deus. Depois você vai lá e lê o texto. 1 Crônicas 29, versículo 3, ele vai dizer assim, porque eu amo a casa de meu Deus. Repita comigo, porque eu amo a casa de meu Deus. Meu Deus, é muito forte isso. Não sei se a gente consegue projetar 1 Crônicas 29, 3. Só esse texto, rapidamente. 1 Crônicas 29, 3.
Ele vai dizer assim, porque eu amo a casa de meu Deus. Ele vai dizer assim, dos meus tesouros pessoais. Eu não vou falar sobre dinheiro. Só estou reforçando o conceito que já foi colocado no altar. Sabe, porque eu amo a casa de meu Deus, sabe, ainda que, e ainda, porque eu amo a casa de meu Deus. Repita comigo, porque eu amo a casa de meu Deus. Presta atenção, olha bem. Aqui você vai entender um princípio de amor. Porque eu amo a casa de meu Deus, ouro, prata particular que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Davi está dizendo assim, é impossível você amar e você não colocar dinheiro. Ouça bem, eu vou repetir, tá? Mas dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Você ama quando você coloca dinheiro. Eu não entendo. Como é que um marido diz que ama a esposa e não investe financeiramente na vida dela? Como é que a esposa vai se sentir amada se ela percebe que ele tem dinheiro para comprar um carro, tem dinheiro para comprar uma roupa melhor, tem dinheiro para poder sair, tem dinheiro, mas não coloca. Presta atenção, não tem como. O amor tem a ver com recurso, sim. O amor tem a ver com recurso, sim. Mas se você seguir um pouco mais adiante, no versículo, aliás, um pouquinho antes, no versículo 2, volta o versículo 2 lá, 1 Coríntios 29, versículo 2. Ele vai dizer assim, ó, eu, pois, com toda a minha força, já preparei para a casa do meu Deus. Eu gosto dessa expressão. Fala assim, força. Está falando sobre esforços. Ele fala assim, eu com meu esforço, eu com toda a minha força, eu estou gastando a minha força, eu estou gastando o meu tempo. Em outras palavras, o amor tem a ver com isso. O amor tem a ver com quanto você gasta de tempo, com quanto você gasta de esforço, com quanto você põe força naquilo que você ama. Então, o amor, ele tem um tripé. O primeiro tripé do amor significa tempo. Quando você vem às 6 horas da manhã orar a Deus, é porque você ama a Deus. Quando você vem orar às 6 horas da manhã pelo povo, porque você ama o povo. Isso é força, esforço. O amor tem a ver com isso, tem a ver com esforço. Versículo 3 vai lá que o amor tem a ver com recursos. Mas no versículo 10, vai lá para o versículo 10, tá? Nesse mesmo texto, no versículo 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação, dizendo, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade, eternidade. E aí em diante você vai perceber, o 11, 12, 13, Davi faz uma oração. Ele vai dizer assim, riquezas, honras, tudo vem das tuas mãos, e nada que tem vem se não for do Senhor. E quem sou eu, quem é a casa do meu pai, para poder proporcionar? Davi vai falar sobre 3 tipos de atitudes que têm a ver com amor. A primeira atitude que tem a ver com amor é o tempo. A segunda atitude que tem a ver com amor é os recursos. A terceira atitude é a oração. Fala comigo assim, o amor tem um tripé. Tempo, oração e dinheiro. Vou repetir. O amor tem um tripé. Tempo, oração e dinheiro. Davi coloca isso nesse texto, 1 Crônica 29. Ele, porque eu amo a casa de meu Deus. Eu coloco tempo, eu dou tempo para a casa de Deus. Eu oro pela casa do Senhor, eu coloco recursos na casa do Senhor. Particularmente, eu tenho entendido que não existe um amor perfeito se não houver essas 3 coisas. Se não houver isso, você vai perceber que essa é a forma que Deus nos amou. Essa é a forma pela qual Ele cuida da gente. Essa é a forma pela qual nós cuidamos das pessoas. Porque eu sei que eu amo a minha família. Por que eu sei que eu sou apaixonado pela minha princesa, pela minha Lady? Ficou famoso aqui, né? Por que eu sei que eu amo a minha Lady? Se Deus quiser, ela vai estar aqui. Falei com ela ontem. Depois nós vamos acertar a estado. Ela está aqui em Portugal. Ela fica em Portugal até o mês de março. E por que eu sei que eu amo? Porque eu amo estar com ela. Eu amo a presença dela. Estar com ela me dá prazer. Estar com ela me completa. Nós fazemos 40 anos de casado. Vamos fazer 40 anos de casado. Eu amo estar com ela. Eu sou apaixonado pela minha esposa. Sabe? Verdadeiramente ela me completa. Eu sei que seguramente eu não estaria onde eu estou se não fosse por aquilo que ela carrega. Nós nos complementamos. Como eu disse aqui da vez passada, nós somos muito diferentes. Mas nós fazemos da nossa diferença um complemento, não uma zona de guerra. Sabe? Eu amo ela porque eu amo estar com ela. Eu amo ela. Eu a amo, né? Amo ela não, né? Meu Deus do céu.
Moela só Jesus, misericórdia. Eu a amo, porque eu oro por ela. Eu oro por ela e oro bastante. Oro para que Deus tenha bastante tolerância para ela me aguentar. Oro para que Deus dê a ela bastante amor para ela me segurar. Porque casar com homens fortes é muito difícil. Queridos, não é fácil segurar homens guerreiros com propósitos muito elevados. Eu oro muito por ela. Eu não sei se ela estiver com vocês o que ela vai contar, mas nós quase perdemos ela em 2011, quando ela teve um câncer. Em 2012, numa cirurgia, ela passou 7 horas num centro cirúrgico e praticamente veio a falecer, e Deus a trouxe de volta. E ali eu vi o quanto eu a amo, o quanto o perdê-la seria tão difícil para mim. E eu oro muito por ela, muito, muito, muito. Eu a amo porque eu tenho prazer em presenteá-la, em amá-la através de recursos. O amor tem um tripé: tempo, oração e dinheiro. Você ama filhos por quê? Porque você gasta tempo com eles. Você ama filhos quando você ora por eles. Você ama filho quando você investe na vida deles. Pastor, eu amo tanto essa igreja. Você ama a igreja? Minha pergunta é: quanto tempo você tem dado a essa obra? O quanto você ora por essa obra? E o quanto você coloca de recursos nessa obra? Porque quem diz que ama e não ora, não dá tempo e não dá recurso, eu questiono esse amor. Eu questiono esse amor. Sabe? Pastor, eu amo tanto essa igreja. Sabe, gente, de discurso, palavras são palavras, nada mais do que palavras. Pastor, eu amo demais. Você não sabe como essa igreja está mudando a minha vida. Eu amo essa igreja, pastor. Cara, não tira um centavo do bolso para poder ajudar, e quando tira, é migalhas. Não ora. Não se dispõe a vir, a trabalhar, a servir, sabe, a servir comida para os moradores de rua. Não se dispõe a vir e a cooperar com a arrumação da casa. Sabe, você ama, querido? Que bom. Demonstre isso através da sua oração, demonstre isso através dos seus recursos, demonstre isso através do seu tempo. Amém? E é bom falar isso depois da oferta para não parecer apelativo, né? Vamos então àquilo que Jesus mandou pregar? O tema da minha mensagem hoje pela manhã é: casas proféticas precisam ser casas de paternidade. Eu vou repetir. Casas proféticas precisam ser casas de paternidade. Ambientes proféticos carregam ambientes de paternidade. Você vai perceber isso. Eu queria ler um texto com você. Está lá em 2 Reis, capítulo de número 6. 2 Reis, capítulo número 6. A partir do verso 1 diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu. Existe uma outra versão que diz: disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Repita comigo: o lugar em que estamos é estreito demais. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós. Repita: cada um de nós. Uma viga, construamos um lugar para que habitemos. Respondeu-lhes Eliseu, ele disse: ide. Disse um dos servos: serve-te de ires com teus servos. Ele tornou e disse: eu irei. E foi com eles, e chegando ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco,
O machado caiu na água e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou ao homem de Deus: aonde? Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Pai, nos dá graça e favor para ministrarmos essa palavra. Queridos, ambientes de paternidade são ambientes proféticos precisam carregar uma unção de paternidade. A Bíblia vai falar que um dos discípulos ou um dos filhos dos profetas disse a Eliseu. Eu gosto muito de pensar sobre isso. Tá? O que está acontecendo e qual o cenário que aqui está envolvido? Eliseu havia herdado de Elias uma escola profética, literalmente uma escola profética, que havia sido fundada por Samuel em Ramá. Você vai perceber que Samuel funda uma escola profética na cidade de Ramá. Samuel é o primeiro profeta que estabelece uma escola de profeta, ou seja, a formação de um grupo de discípulos proféticos. Você vai lembrar, em alguns textos, você conhece bem a história de Davi, que um dos momentos que Davi está fugindo de Saul, ele vai se abrigar em Ramá, onde havia uma escola profética, e ali naquele lugar Saul manda buscá-lo, e chega naquele lugar, o grupo de pessoas que foram buscar a Davi, profetizaram. Depois o próprio Saul chegou naquele ambiente, e o ambiente estava tão carregado de uma unção profética, que o próprio Saul profetizou. Samuel estabelece uma escola de discípulos, de filhos de profetas. Mais à frente, essa escola, ela é herdada por Elias. O profeta Elias, ele tem uma escola. Muita gente fala sobre o fato de que Elias, ele foi um profeta solo, um profeta que agiu sozinho, não é verdade. Elias tinha uma série de discípulos que o seguia, deixa eu provar para você. Você vai ver que quando Deus o ordena para fazer de Eliseu o seu sucessor, Elias desce, lança a capa sobre Eliseu, e ele sai, Eliseu segue, e eles passam em 4 lugares. Em cada um dos 4 lugares, a começar por Jericó, em cada um dos 4 lugares, Elias faz uma proposta para Eliseu e diz assim: ó, fica aqui, fica nesse ambiente, que eu vou para outro lugar. E Eliseu diz assim: não, eu não vou te deixar, eu vou com você. Entretanto, no mesmo texto, você vai ver que havia uma escola profética, filhos de profetas, que acompanhavam essa trajetória de passagem profética de Elias para Eliseu. E esses discípulos proféticos, que acompanhavam essa trajetória, essa sucessão, eles chegavam para Eliseu e diziam assim: tu bem sabes, ó Eliseu, que hoje o Senhor tomará o teu servo Elias. Ou seja, Elias havia constituído uma escola de pessoas, um grupo de pessoas que ele estava treinando como filhos proféticos. E esses filhos proféticos estavam acompanhando a trajetória e agora acompanhando a sucessão. Nos 4 lugares, por onde Elias passa com Eliseu, antes de lançar a capa sobre ele, havia um grupo de filhos proféticos que acompanhavam ele. Ou seja, não existe um ambiente profético que não gere filhos. Eu não acredito em ambientes proféticos aonde existe uma figura profética que não produz, que não imparte, que não coloca sobre os outros o encargo que está sobre ele. Uma igreja profética, um ambiente profético precisa ser um ambiente de paternidade, onde o coração está em impartir e está em fazer a diferença na vida dos outros. Onde você, como um profeta, com encargo profético, você olha para a vida de cada um e você consegue ver o encargo de Deus sobre a vida de cada um. Um ambiente profético, uma igreja profética, ela está sempre visando olhar a sucessão, a continuidade, a multiplicação, a ativação ministerial. Eu tenho percebido nessa casa, que nessa casa existe uma unção de continuidade. Nessa casa existe uma unção de continuidade. Eu acredito que ambientes proféticos, eles vão produzir
outros profetas. Casa de paternidade, ela gera filhos de paternidade. Permita-me contar um testemunho tão recente, tão jovem, tão limpo. Eu tenho 2 filhas. E já há muito tempo, o Senhor vem nos dando palavra a respeito que nossas filhas não nos pertencem. A gente sabe disso. O difícil é quando isso começa a acontecer de verdade. Me recordo, tantos anos atrás, quando estava numa convenção de empresários no Rio de Janeiro. Havia mais de 5.000 empresários. E Deus toma um homem, um profeta, um homem de Deus, um libanês. E ele estabelece, Deus mostra para ele, naquela convenção. Eu era um dos 5.000 que estava lá assistindo. E ele simplesmente tinha tomado uma revelação, apóstolo. Ele diz assim: eu estou vendo um nome, Deus está me mostrando um nome aqui, ó, M-I-R-N-A, Mirna. É o nome da minha esposa. Deus está mostrando o nome, Mirna, M-I-R-N-A. Você tem 2 filhas. Não se apegue, porque as suas 2 filhas pertencem ao Senhor, elas serão missionárias. Eu olhei 5.000 pessoas, deve ter mais de uma Mirna. Deve ter mais de uma Mirna com 2 filhas. E não querendo ser incrédulo, mas sendo incrédulo, eu falei, não pode ser para minha esposa, porque ela não está aqui. Ela estava viajando, só estava eu. Mas o Espírito falou assim, é para sua esposa, é para suas filhas. E eu com aquela dúvida cruel, aquela incredulidade santa, tradicional. Eu falei assim, eu pergunto, não pergunto, falo, não falo. Mas o cara, um libanês, um cara importante. Como eu trabalhava ajudando como obreiro, eu falei, vou me aventurar, dar uma chegadinha na sala VIP, onde ele está. Quem sabe ele ora para mim. Quem sabe ele me dá 2 minutos de atenção e eu pergunto. Irmão, diante de Deus. Ele estava sentado assim de costas, assim, tomando um café. Tinha terminado tudo já. Ele tinha profetizado muita coisa lá. Um monte de gente querendo falar com ele. Entrei naquela sala, quando eu abri a porta, ele estava de costa. Eu abri a porta, ele virou e falou, ei, é você mesmo, é a sua esposa e a sua filha. Ele não olhou para mim. Quando eu entrei, ele falou assim, é você mesmo, é a sua esposa e as suas filhas. Pronto, fechei a porta e fui embora. Está rindo porque sou eu, não é você. Aí, gente, é tão ruim ser incrédulo, você não faz ideia. Aí o que acontece? Deus tem feito uma obra linda na nossa casa. Deus tem permitido que essa palavra seja verdadeira. Em 2017, minha filha se casou, mais nova. Se casou no dia 2 de fevereiro. No dia 20, ela estava indo para os Estados Unidos. Ficou 4 anos no Kansas, no IHOP, trabalhando, se dando ao Senhor, numa sala de oração 4 horas por dia. E ali ela serviu como missionária todo esse tempo. E agora, especificamente, 1 semana atrás, Deus mandou minha filha mais velha para Portugal, ela está morando em Braga. Eu estou aqui para instalá-la. Eu estava nessa casa aqui em setembro, quando Deus deu uma palavra para o meu genro, que também estava aqui comigo. Me arrependi de ter trazido ele. Aliás, eu não vou trazer mais ninguém para Portugal. Esse dia o pessoal da minha equipe falou, eu vou. Eu falei, não. Chega lá, aquela nação toma todo mundo. Brincadeira à parte. Sabe, uma casa profética, ela precisa ter um coração de envio, ela precisa ter um coração aberto. Um pai, ouça bem, um pai espiritual entende que filhos são flechas em aljavas. Eu vou repetir. Um pai espiritual entende que filhos são flechas em aljavas. Um dia eu perguntei, o que é isso, Senhor? Porque a Bíblia diz que os filhos são como flechas da sua aljava. O que é uma aljava, querido? A aljava é um saco, um depósito onde você coloca as flechas nas suas costas. Agora presta atenção. Se eu tenho uma flecha aqui, para onde eu for, a flecha vai aprender a andar como eu ando. Ei, você não está entendendo. Por que são flechas na aljava?
Porque por onde você for, você vai estar mostrando o caminho para onde eles vão ter que ir. Um pai espiritual está sempre apontando o caminho. Se você está andando pelo caminho certo, as flechas vão andar no caminho certo. Se está andando pelo caminho errado, as flechas vão andar pelo caminho errado. Não se engane. Seus filhos vão herdar aquilo que você carrega. Seus filhos vão reproduzir aquilo que eles vão ver na sua vida. Eles são flechas que estão aqui acompanhando. E enquanto eles estão na sua aljava, é uma forma de você treiná-los com a sua própria vida. Ei, presta atenção. Casa paternidade é aquela que coloca filhos na aljava. Filhos que carregam. Enquanto você está andando, e por onde você está andando, e no que você está fazendo, eles estão vendo, eles estão aprendendo. Só que chegará um dia, apóstolo Rafael, que o arqueiro, o sumo arqueiro, ele vai tirar aquela flecha. E ele vai botar no arco. E quando ele lançar aquela flecha que você carregou, ela não vai errar o alvo, porque você foi um bom pai. Você foi um bom pai. Uma casa profética não é conhecida só pela movimentação de adoração e louvor, é conhecida pela unção de paternidade, sucessão, de legado que ela deixa. Gente, barulho, tem muita gente fazendo. Ambientes emocionais, tem muita gente criando. Mas ambientes proféticos, mais do que o barulho, mais do que o que está no ambiente, o ambiente profético, é aquele que vai produzir filhos para o propósito. É aquele que produz filhos para o propósito. O contexto que nós estamos vivendo aqui, de 2 Reis, capítulo 6, nada mais é de alguém que aprendeu a se tornar um pai espiritual, que formou profetas para serem lançados através da nação de Israel. Eliseu, ele era líder e pai de uma escola profética. Agora, ouça algumas verdades sobre esse texto. Uma casa paterna, uma casa profética, ela vai ensinar os filhos da casa a enxergarem o que enxergam e a enxergarem mais do que você enxerga. Vou repetir. Uma boa casa profética, ela não só vai abrir os olhos dos filhos, ela não só vai abrir os olhos dos discípulos, ela não só vai abrir os olhos do povo, mas ela será eficaz quando ela fazer os discípulos enxergarem mais do que você. Pastor, onde é que está isso no texto? A Bíblia diz que um dos filhos dos profetas, disse ao profeta Eliseu: o lugar em que nos encontramos contigo é estreito demais. Você já parou para pensar sobre isso? Queridos, é como se um filho dessa casa chegasse para o apóstolo Rafael e disse assim: apóstolo Rafael, olha, eu estou entendendo que nós precisamos fazer isso, isso e isso. Ou seja, Deus mostrou para um dos filhos, para um dos discípulos, aquilo que ainda não se ha revelado ao líder daquele lugar. E aqui eu quero ensinar uma primeira verdade. Deus fala prioritariamente com o líder, mas Deus não fala exclusivamente com o líder. Não, você não entendeu, vou repetir. Deus fala prioritariamente com o pai da casa, mas Deus não fala exclusivamente com o pai da casa. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Quer dar um exemplo? Deixa eu dar um exemplo para você. Apóstolo Paulo, Atos capítulo 9. Paulo tem uma experiência com o Senhor na estrada de Damasco. E quando ele é lançado fora da sua montaria, ele faz duas perguntas diante daquela luz que era Jesus. Ele pergunta: quem és tu? A primeira pergunta. Porque você não faz nada sem saber a quem você serve. Quem é aquele que você serve? Ele precisava saber quem era Jesus para poder servir a Jesus. Quem és tu, Senhor? Me revela quem és tu. A segunda pergunta: o que queres que eu te faça? São as duas perguntas centrais. Primeiro, eu preciso conhecer aquele que me salvou e aquele que eu vou seguir. Segundo, eu preciso saber o que ele quer da minha vida. Saulo tem duas perguntas.
quem és tu e que queres que eu te faça? A primeira pergunta, Jesus responde em alguns segundos. Eu sou o Cristo a quem tu persegues. Aí Paulo perguntou, o que queres que eu te faça? Ele falou, só até aqui. A segunda pergunta, agora você vai ter que aprender com o corpo. A segunda pergunta você vai ter que aprender com o corpo. Vai até a casa de Ananias. E lá Ananias vai te dizer o que fazer. Gente, eu não sei porque Deus gosta de complicar as coisas. É verdade. Olha o que acontece. Jesus tem que sair dali. Naquele encontro. Vai até a casa de Ananias. Ele chega na casa de Ananias e fala assim, Ananias, eu estou mandando para cá o tal do Saulo. Ananias fala, não quero ele não. Esse cara é complicado demais, ele queria matar a gente. Olha a trabalheira que deu para convencer Ananias de falar para Paulo aquilo que Jesus podia ter falado em 30 segundos. Até que ele convence Ananias, e Ananias diz assim, o que o senhor quer que eu faça? Diga a ele o quanto ele há de sofrer pelo meu nome. Era só isso. Marca aí no teu cronômetro, 22 segundos. O quanto há de sofrer pelo meu nome. Aquilo que Jesus podia ter levado 22 segundos para responder, deu uma trabalheira de nada. Mas sabe por quê? Porque Deus quer nos ensinar a viver como o corpo de Cristo. Tem coisas que Jesus vai falar com o seu líder, tem coisas que Jesus vai falar com você, para você compartilhar com a sua liderança. Um dos filhos dos profetas. Deus sempre vai revelar prioritariamente o que Ele quer a um líder. Mas Deus também vai começar a revelar para os filhos dos profetas. Por quê? Porque esse é o nosso propósito como pai espiritual. Treinar os nossos filhos para ouvir até aquilo que nós não ouvimos. Um pai espiritual está preocupado com o destino profético dos filhos. Um pai espiritual, ele se alegra quando vê o filho indo além dele. Nós temos uma escola. Eu dou aula há 16 anos nessa escola. E eu não pude dar um ano. E aí um dos filhos ministeriais deu a minha aula. E quando terminou, falou, apóstolo, ele está dando aula melhor do que você. E eu falei, 16 anos dando a mesma aula. No primeiro momento, o Senhor falou assim, olha o que você produziu. Você conseguiu impartir tanto dentro de um filho ministerial, que agora ele está indo além. Deixa eu falar para você, a realização de um pai é ver um filho ir muito além, muito além, muito além, muito além. Essa casa é uma casa profética. Essa casa é uma casa paterna. Essa casa é uma casa que tem colocado filhos da aljava. E eu posso dizer algo para vocês, se preparem, porque vocês podem ir muito mais além do que Deus tem levado a essa igreja. Primeira verdade é que numa casa paterna, numa casa profética, Deus vai usar você. Deus tem uma revelação para confiar a você, desde que você esteja debaixo desse ambiente profético. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que uma casa profética é uma casa onde Deus quer expandir. Pode repetir comigo? É uma casa que precisa ir além. Precisa ir além. Deus podia ter revelado isso para o próprio profeta Eliseu. Por que Deus não revelou para Eliseu e revelou para um dos filhos dos profetas? E olha que Eliseu era um dos profetas mais sintonizado com o sobrenatural. Eliseu era tão sintonizado com o sobrenatural que um dia uma mulher veio triste e ele perguntou, Senhor, por que é que o Senhor não me revelou o que essa mulher está vivendo? Ou seja, ele tinha tanta revelação que quando ele não tinha revelação, ele perguntava por que não tinha revelação. Gente, sério. O profeta Eliseu, ele era tão sintonizado com Deus, que o rei da Síria sonhava. E Deus revelava para ele o sonho do rei. Um dia o rei falou assim, tem alguém contando nossos segredos? Alguém falou, não. Tem ninguém contando segredo, não. Não tem X9 aqui, não. Não tem ninguém dedo duro aqui, não. É Deus que revela os seus sonhos ao profeta Eliseu. Que esse era o nível de intimidade de Eliseu com Deus. E mesmo debaixo desse nível de intimidade, Deus privou Eliseu
de enxergar o que era necessário para ampliar, porque Eliseu tinha preparado muito bem a sua equipe. Uma casa profética, uma casa de paternidade, ela sempre vai ter um lugar para ampliar. Ela sempre vai ter um lugar para andar. Ela sempre tem um lugar para crescer. Eu quero profetizar sobre essa casa, que essa casa está num lugar onde ela vai crescer e crescer muito, onde ela vai ampliar e ampliar muito. Aquilo que Deus tem feito na vida espiritual de vocês, também fará na vida material de vocês. Também vai ampliar os lugares onde vocês vão afetar, os lugares onde vocês vão atingir. Eu profetizo que está chegando um tempo onde essa casa vai ampliar a tenda, vai ampliar o lugar da habitação. Se prepare, se prepare, se prepare, se prepare, porque está chegando um tempo onde vocês vão além, onde vocês vão mais longe, porque há um tempo onde Deus diz, o lugar em que vocês estão é pequeno demais. O lugar onde vocês estão é pequeno demais. O lugar aonde vocês estão é pequeno demais. Agora, por gentileza, deixa eu fazer uma advertência. Isso só vai acontecer quando você manter no especial aquilo que é especial. Pastor, o que você está tentando falar? Deixa eu falar para você. Um dos grandes problemas é que depois de um tempo nós tornamos comum aquilo que é especial. Não, você não entendeu, vou repetir. Isso é para você ficar triste, não é para ficar feliz, não. Quando você deixa de entender que o que Deus está fazendo nessa casa é diferenciado e especial, isso virou um lugar comum, vocês vão parar. Quando a unção sobre este ambiente já não fizer diferença na sua vida, isso aqui virá um lugar comum, virá o quintalzinho da sua casa. Quando você vem para cá e sai do mesmo jeito, esse lugar se tornou um lugar comum. E no lugar comum, você perde aquilo que é especial. Querido, o que vocês carregam é especial demais. Mas às vezes a familiaridade com o local, a familiaridade com a unção, deixa você num lugar comum. E quando você está num lugar comum, Deus não pode fazer aquilo que é especial. Deus colocou sobre essa casa um ambiente profético especial, diferenciado. Por favor, eu não estou aqui para agradar ninguém, nem para fazer média. Não quero fazer comparações. Por isso não vou fazer citações. Só quero dizer que desde o dia que eu entrei aqui a primeira vez, existe algo especial sobre este lugar. Mas se você não tiver olhos especiais para entender o que é especial, você vai tornar esse lugar aqui um lugar comum. Sabe qual é o grande problema do Evangelho? É que nós tornamos comum aquilo que é especial. Sabe o que está matando as igrejas em muitos lugares do mundo? É que a igreja virou um lugar comum. A unção virou um lugar comum. Uma liturgia, uma nova versão da missa católica, onde você vem no domingo, presta seu culto, paga a sua indulgência, vive a semana inteira do jeito que você quer, e aí para poder ficar com desencargo de consciência menor, você volta no próximo domingo, vem para a sua missa, paga a sua indulgência e volta para a sua vidinha. Não foi isso que aconteceu com o catolicismo? O lugar onde as pessoas tinham que ir a uma missa. Fazer as suas rezas. Pagar as suas indulgências. Por um desencargo de consciência. Com medo de ir para o inferno. Isso é quando você torna um lugar especial num lugar comum na sua vida. Isso é quando você bota na sua agenda física, mas não colocou na sua agenda espiritual. Isso é quando você vem para a igreja para assistir o culto e não para participar dele. Eu vou repetir. O lugar se torna comum
quando você vira um assistente e não um participante. Quando você vem para ver o que está acontecendo e não para fazer acontecer. Ah, pastor, eu não consigo ficar sem a igreja. É verdade. Eu amo a igreja, eu sou igrejeiro. Eu sou rato de igreja. Mas diante do Senhor aqui eu sirvo. Eu entro naquele ambiente onde Deus nos deu ali em São Paulo. E às vezes eu chego lá, está tudo fechado, tudo apagado. E quando eu entro naquele lugar, o meu coração queima. Os meus olhos enchem d'água. Eu choro em pensar no que Deus colocou sobre aquele lugar. E eu tenho dito, Deus, não me permita fazer desse lugar um lugar comum. Porque o dia que vira um lugar comum, você perde o que é especial. Se você for até o livro de Marcos, capítulo 3. O livro de Mateus, capítulo 6, o Marcos, capítulo 3, você vai perceber. Quando Jesus entra em Nazaré. Entra na sua cidade, ele prega uma boa mensagem. Meu Deus. Jesus estava pessoalmente naquele lugar. Em Nazaré, a sua cidade, a cidade em que ele foi criado. A cidade onde ele teve toda a sua infância. A cidade que acostumou a lidar com o Jesus homem. Deixou de reconhecer o Jesus Senhor. A Bíblia diz que ele entra em Nazaré e ele prega uma mensagem. Marcos 6 vai dizer assim, e todos se admiraram. Marcos 6 vai dizer, e todos ficaram admirados da capacidade que ele tinha de pregar. E perguntaram que milagres são esses? Que coisas extraordinárias são essas que estão sendo feitas? As pessoas não estavam desprezando a mensagem. As pessoas reconheciam que havia sobre aquele ambiente um lugar especial. Tanto é que eles perguntaram, eles ficaram admirados e disseram assim, que ambiente é esse? Que curas são essas que são feitas pelas suas mãos? Que milagres extraordinários são feitos através dele? A Bíblia diz em seguida, entretanto, disseram, não é este aí o filho da Dona Maria? Não é este aí o filho do seu José? Os seus irmãos, suas irmãs não estão conosco? Como pode ser feito através dele? Ou seja, a familiaridade, o lugar comum que eles colocaram Jesus, levaram eles a não receber aquilo que Jesus carregava. O texto de Marcos capítulo 6 vai dizer assim, e Jesus não pôde, ouça bem, e Jesus não pôde, eu vou repetir, e Jesus não pôde fazer ali obras maravilhosas. Queridos, a familiaridade, o lugar comum, impede você viver aquilo que é especial. O povo de Nazaré estava diante do especial. Mas pela familiaridade, por ter colocado Jesus no lugar comum. A Bíblia diz que Jesus foi impedido. Querido, a única coisa que pode impedir o Todo-Poderoso de exercer o seu poder é quando nós colocamos o que é especial no lugar comum. Yes. Eu venho aqui em nome de Jesus. Não deixe esse lugar físico e espiritual se tornar comum na sua vida. Pastor, como é que eu faço isso? Guarde no coração a primeira vez que você entrou aqui, quando você foi tocado, quando você foi cheio. Guarde no teu coração aquele ambiente que moveu você a se tornar membro desse lugar. Cuidado, porque depois de um tempo, isso aqui pode virar uma missa para você. E aí pode ter o melhor pregador do mundo, o pai dessa casa, um dos homens mais avivados que eu conheço. Ele pode passar por aqui. Porque Jesus, que é maior do que o pai dessa casa, estava em Nazaré,
E com todo o poder, ele não pôde fazer, porque as pessoas colocaram aquele lugar como um lugar comum. Não impeça de viver o que Deus tem para essa casa. Não impeça o que Deus tem para viver na sua vida através dessa casa, tornando esse lugar um lugar comum. Aquele rapaz percebeu que havia algo especial e disse: o lugar em que estamos contigo é estreito demais. Fala para você, queridos, o que nasceu naquele lugar, naquele rapaz? Falou: isso aqui está bom, mas tem mais. O rapaz não estava ignorando o que estava sendo feito. Ele estava dizendo assim: sabe, isso aqui é bom, mas Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem mais. Queridos, esse é o sentimento do filho do profeta que é adiante. Sabe, obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito com a Casa do Leão. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito nessa cidade. Mas tem mais. Querido, há um santo, tem que haver dentro de você, ó Deus, um santo inconformismo. Sabe, não é prepotência, é um sentimento de que Deus pode fazer mais. É que Deus pode fazer mais. Deus depositou algo sobre esta casa. Mas você só vai viver o que esta casa tem enquanto esta casa se tornar um lugar especial para você. Enquanto você entender o que essa casa carrega, não é comum. Enquanto você entender o que esse ministério carrega, o que Deus colocou como encargo sobre esta casa, não é comum, não é qualquer jeito. E às vezes Deus tem que levar você para outro lugar. Talvez alguns de vocês já tenham vivido isso. Sai para outro lugar e diz assim: não estou sentindo unção aqui. Ah, que saudade da minha igreja. Não torna aquilo que é comum, aquilo que é especial em comum. Deus tem mais para você, Deus tem mais para essa casa. Deus quer ampliar essa casa. Deus quer levar essa casa a um outro lugar, a um outro patamar. Deus quer levar esse lugar a outro patamar, a outro nível de santidade, a outro nível de experiência, a uma unção maior, a uma revelação maior. Não se trata só de um lugar físico, é um lugar espiritual. Ouça bem, o lugar em que você se encontra ainda é pequeno demais. A sua vida de oração é pequena demais. A sua vida de jejum é pequena demais. O quanto você conhece da Bíblia, ainda que seja muito, é pequeno demais. Perto da revelação dele, há mais, há mais, há mais, há mais para você. Há mais. E eu profetizo: fome, sede, fome, sede, fome, sede, fome, sede, fome, sede, fome, sede. Vem dias, diz o Senhor, e que haverá, não é fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede da palavra do Senhor. Oh, chacarabara, chevaraço. Uma casa profética, uma casa de paternidade. Os filhos são treinados. Os filhos recebem revelação. Deus vai abrir os olhos, os seus olhos, para você entender o que fazer para essa casa ampliar. Mas tem mais algumas verdades para você viver esse fundamento, essa ampliação. É impossível você viver aquilo que Deus tem para fazer através dessa casa, se você não entender a sua importância nesse lugar. Eu vou repetir. Você não vai conseguir viver a plenitude do que Deus quer fazer em você, se você não entender o que Ele quer fazer a partir de você. Meu Deus do céu. Deus está desatando algumas coisas aqui nessa manhã.
Aquele rapaz diz assim: entendi que existe um lugar para crescer, entendi que o lugar é estreito demais. Mas aquele rapaz se inclui nesse tempo de ampliação. Ele diz assim: vamos até o Jordão, cada um de nós. Ele diz assim: isso aqui não é só o apóstolo, isso aqui não é só a equipe pastoral, eu tenho uma participação nisso. Cada um de nós, cada um de nós. Existe algo que Deus quer fazer nesta nação, nesta igreja, nesse ministério, que depende de você. Pastor, mas eu sou o verme de Jacó. Quem sou eu? Quem é a casa de meu pai? Deixa eu falar com você. Você não faz ideia do quanto você é importante, o quanto você faz a diferença. Pastor, me prova isso. Vou provar para você. Aquele rapaz não falou assim: pastor, esse aqui lugar está pequeno, não. Apóstolo Rafael, faça alguma coisa para crescer. Não. Ele se inclui, diz assim: qual é a minha participação nesse crescimento? Vamos até o Jordão, agora eu vou também, cada um de nós. Alguns anos atrás, Deus me deu uma experiência muito forte sobre isso. Minha filha estava no Kansas estudando. Já tinha um tempo que eu não a via. E abril é o aniversário da minha filha caçula. Eu programei então de estar no aniversário com ela lá nos Estados Unidos, no Kansas. Eu queria vê-la, abraçá-la, beijá-la. Queria levar uma oferta para ela. Até contei para o apóstolo Rafael uma experiência a respeito disso. Descobri que havia um curso lá no Kansas, em abril, que eu queria participar. Para me inscrever no curso. Falei: legal, vou ver minha filha. Vou fazer um curso na sala de oração. Nós temos um missionário em Dallas, que o trabalho cresceu bastante, e ele falou assim: apóstolo, eu queria abrir uma igreja da Verdade de Vida aqui, em Dallas, lá no Texas. Eu falei: então faz o seguinte, arruma um local aí até abril, aproveita que eu estou nos Estados Unidos, eu vou inaugurar a igreja. Eu estou feliz da vida, comprei passagem. Eu ia inaugurar uma igreja nos Estados Unidos, a primeira igreja fora do Brasil. Eu ia participar de um curso e ia ver minha filhinha. Eu estava muito feliz. Estava igual criança esperando o Natal para receber presente. 2 dias antes, eu estou andando na rua. E eu torci o pé. Dei uma virada no pé. E meu pé começou a inchar. Como um bom homem, estou nem aí, né? Tem homem aqui? O problema todo é que a minha leite falou assim, para o médico. E tem hora que era leite, tem hora que era leoa. E eu fui para o médico. Só que eu cometi um erro, eu levei ela junto. Eu cheguei no médico lá, tinha um senhor lá, mandou tirar um raio-x. Terminou, ele falou assim: olha, rapaz, você quebrou o dedo menor do pé esquerdo, o dedo mindinho do pé esquerdo. Eu falei: e o Kiko? Dedo mindinho do pé esquerdo, grande coisa. Aí tá bom. Aí a minha esposa fez a pergunta: nunca leve a esposa no médico junto. Ela falou assim: doutor, ele tem uma viagem daqui a 2 dias para os Estados Unidos. Ele pode subir no avião? Misericórdia. Aquele médico deu um jeito de provar para ela, porque para mim não provou, que se eu subisse no avião eu ia morrer. Você foi? Nem eu. Só que ela foi.
Ela viu minha filha. Ela fez o curso que eu ia fazer. Ela inaugurou a igreja que eu ia inaugurar. E eu fiquei muito bravo. Com ela, com o médico e com Deus. E quando eu estava no meio das minhas lamúrias, brigando com Deus, louco para enforcar ela, o Espírito Santo falou comigo: você nunca deu importância ao dedo menor do pé esquerdo. Mas por causa do dedo menor do pé esquerdo, você não viajou, você não inaugurou a igreja, você não viu a sua filha e você não fez o curso. Na mesma hora o Espírito Santo falou comigo: é assim que o meu povo se vê, como o dedo mindinho do pé esquerdo, e acha que eles não fazem falta. Só que por causa deles, algumas coisas não estão acontecendo na minha casa. Eis, você que tem sido do dedo mindinho do pé esquerdo, tu está atrapalhando o crescimento dessa igreja. Algumas coisas não estão acontecendo aqui, porque esse teu sentimento de inferioridade, de inoperância, de falta de importância, você não entende que existe algo que Deus depositou sobre a sua vida, que se você não se manifestar, que se eu não se colocar à disposição, algumas coisas não vão acontecer nesse lugar, porque você não se posicionou no corpo que você faz parte. Deus tem uma obra para ampliar essa casa. Eu profetizo, hoje termina a síndrome do dedo mindinho do pé esquerdo nesse lugar. Mas ainda tem mais uma verdade. Ainda tem mais outra verdade sobre o texto. Olha que texto rico. Uma casa profética, uma casa de paternidade. Ela produz ali em parte a visão ministerial, ao ponto de fazer com que os seus filhos ministeriais enxerguem longe. Uma casa paterna é aquela que entende que tem um lugar para crescer. Mas uma casa paterna entende que para crescer é necessário que cada um saiba a sua importância. Mas outra verdade é que além de saber a sua importância, você precisa saber a importância do seu irmão. Pastor, onde é que está isso? Vamos até o Jordão. Fala assim, vamos. Diga plural. Diga assim, vamos. Diga assim, ele foi sozinho? Ele queria ir sozinho? Ele ia fazer sozinho? Falou, vamos até o Jordão. Cada um de nós. A quarta verdade é que para você viver a plenitude do propósito de Deus para essa casa, você vai precisar entender a importância do seu irmão. Você vai precisar entender que, embora você seja importante, o seu irmão é importante com você. Aquilo que seu irmão carrega é fundamental para essa casa ampliar. O pastor falou sobre unidade. Unidade tem a ver com isso. Você reconhecer a importância do outro. Você reconhecer que sozinho nós não vamos conseguir fazer nada. Não é só você que é importante, seu irmão é importante. Gosto muito quando Deus vai começar a reconstruir o muro o muro de Jerusalém. Neemias capítulo 3, a Bíblia diz que Neemias, depois de ter compartilhado a visão para a reconstrução, ele chamou as famílias. E ali, por várias vezes, tem a mesma expressão. E ele chamou a família A para construir a porta X. E a Bíblia diz, e ao lado a família B. E ao lado a família C. E ao lado, Neemias capítulo 3. Ele vai falar sobre que aquele muro foi levantado em 52 dias. Porque um trabalhou ao lado do outro. Ouça bem, querido, quando nós entendermos a importância do corpo funcionar coletivamente, Deus vai acelerar a construção. Eu estive em Jerusalém.
E quando eu cheguei naquele mirante, na entrada de Jerusalém, a primeira vez que fui, eles pararam numa entrada onde você olhava os muros da cidade antiga. E o guia colocou aquela música, Jerusalém. Aquilo foi emocionante. E todo mundo olhando, a cidade de Jerusalém, querendo chegar em Jerusalém. Todo mundo olhando, a cúpula dourada. Naquele mirante havia muita emoção, muita lágrima. E eu fiquei olhando aquele muro. Eu falei, Deus, como é que se constrói um muro desse com 52 dias? Porque foi aquele muro que Neemias reconstruiu. Como é que se reconstrói um muro desse 52 dias? Aí Deus falou assim, para mim, claramente, quando o corpo se une, o sobrenatural é liberado. Você é importante, mas o seu irmão é importante com você. Mais uma verdade, ainda que você saiba o seu lugar, saiba a importância do seu irmão na ampliação, entenda a importância da cobertura ministerial sobre a sua vida. Eu vou repetir. Entenda a importância da cobertura ministerial. A Bíblia diz, um dos filhos do profeta diz, o lugar em que estamos com o Senhor é estreito demais, vamos até o Jordão, cada um de nós cortar uma lenha. Disse Eliseu, vai! Enviou, pai, enviou. Só que um dos filhos disse, Senhor, vai com a gente. Ei, vai com a gente. Querido, ainda que você esteja debaixo de envio, não queira fazer nada sem a sua cobertura espiritual. Eu vou repetir. Ainda que você esteja debaixo de envio, não se desligue da sua paternidade. Não se desligue. Ainda que você esteja em missão, não se desligue da sua paternidade. Porque a sua proteção está na sua paternidade. Vai conosco. Eliseu falou, eu vou. Eliseu falou, eu vou. Quero começar a concluir essa mensagem. Por que é importante você não se desligar da sua paternidade? Porque mesmo debaixo do envio, durante o desenvolvimento do seu chamado, vão acontecer problemas. Ouça bem, não tem jeito. Ainda que você esteja debaixo de envio, debaixo de bênção, durante a ampliação, durante o crescimento, acontecem situações inesperadas. O barco começa a balançar, o vendaval vai. O barco parece que vai afundar. A Bíblia diz que enquanto um deles cortava a madeira, o ferro se soltou do cabo. O machado é feito de duas partes. A lâmina, o ferro e o cabo. Estava lá o rapaz cortando a madeira para ampliar. Todos os princípios bem feitos. Está cortando. De repente, a lâmina se solta do cabo. A lâmina se solta daquele pedaço de madeira e cai dentro d'água. O que ficou na mão dele? O que ficou na mão do rapaz? O cabo. E aqui tem uma verdade muito interessante. O que corta a madeira não é o cabo, é a lâmina. O que corta a madeira é o ferro. E o ferro é a unção. Existem alguns momentos em que algumas atitudes, algumas coisas comprometem a nossa unção. E você tem que pegar a unção de volta. Sempre haverá uma busca pela unção. Porque o que vai cortar, o que vai ampliar, é a unção do Espírito na sua vida. Sabe qual é o problema, meu apóstolo? É que muita gente que estava cortando madeira no ministério X
deixou o ferro lá. Aí vem para a casa do leão com um pedaço de pau. Aí chega aqui e diz assim: apóstolo, eu queria cortar madeira aqui. Mas se você só trouxe o cabo, pau com pau não faz nada. Você vai ferir a madeira, vai machucar as mãos e não vai produzir. Você está entendendo o que Jesus está falando? Eu não sei se alguém aqui deixou o ferro em algum lugar, mas eu quero dizer para você, você só vai produzir e ampliar nesse lugar se você for buscar teu ferro de volta. E ouça bem, ferro só levanta aonde ele afundou. Eu vou repetir, ferro só levanta onde ele afundou. Não adianta você ter afundado o ferro dentro de casa e querer levantar no altar. Afundou o ferro com a esposa, com os filhos, afundou o ferro no trabalho. Não adianta vir para o altar com um pedaço de madeira que você não vai cortar nada. Afundou um ferro num outro ministério onde você estava, vai buscar ele. Porque senão você vai passar o tempo todo aqui, batendo pau com pau e não vai acontecer nada. Essa casa é uma casa profética, uma casa paterna. Essa é uma casa paterna. Deus tem um lugar para vocês irem mais além do que vocês estão. Não torne esse lugar especial num lugar comum. Entenda o que Deus faz e quer carregar. Deus vai levar você a muitos outros lugares. Deus vai ampliar fisicamente esse lugar. Deus vai ampliar espiritualmente a sua vida. Deus vai ampliar materialmente a sua vida. Mas você precisa entender algumas verdades. Nesse lugar de ampliação, você tem um lugar que é algo que você precisa fazer. O seu irmão tem um lugar, pessoas têm um lugar, e a sua autoridade tem um lugar na sua vida. E cuidado com a tua lenha, porque a tua lenha só vai ser cortada com ferro afiado. Com ferro afiado. Eu queria que vocês colocassem em pé nessa manhã. Você recebeu essa palavra? Se eu pudesse dizer algo que Deus colocou no meu espírito. Essa manhã nós vamos fazer duas coisas. Nós vamos buscar os ferros e nós vamos afiar a lâmina que está sem corte. Essa é a palavra que Deus me deu aquela hora que eu falei resolvido. Porque às vezes você não perdeu o ferro, mas a sua lâmina, o seu ferro, o seu machado está enferrujado. Ei, você não entendeu, vou repetir. Tem gente aqui que Deus me falou que não perdeu o machado, mas está enferrujado. Ei, não, você não entendeu, Tem gente aqui que não perdeu o ferro, mas tem tanto tempo que não usa ele, que está enferrujado, está sem corte. Está sem corte. Por favor, não estou te condenando. Eu não estou perguntando por que você parou de usar o machado. Eu não estou dizendo por que você parou. Eu só estou dizendo, sabe, que o Senhor nesta manhã me trouxe aqui, porque Ele quer o seu machado afiado, Ele precisa que você use o seu machado. Eu vim nessa manhã aqui como um ativador do teu chamado, do teu ministério. Querido, se você largou teu ferro em algum lugar, em nome de Jesus, vai buscar, porque você está sendo improdutivo aqui dentro. Mas se você continua com o teu machado, e o que está acontecendo é que ele está enferrujado. Ah, pastor, você não faz ideia. Em 1917, quando eu estava na igreja X, fizeram isso e isso comigo. Em 1933, quando eu estava em tal lugar, você não faz ideia. Gente, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa síndrome de crente museu, que só vive de passado. Museu vive de passado. Eu fui em 1933. Eu fui. Querido, desculpa. O que você foi não representa nada se você não continuar sendo. Esse dia eu descobri que na nossa igreja tem 38 pastores, bispos e apóstolos sentados como membro da igreja, sem fazer nada. Ah, que vontade de socar.
Esses dias uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, na minha igreja do passado, tinha culto todo dia, pastor, todo dia. Aqui só tem culto quarta, sábado e domingo. Por que não tem culto todo dia? Eu falei: porque você não vem na quarta, no sábado e domingo. Você quer que eu faça culto para eu vir? Lá você ia todo dia. Aqui você não vem quarta, sábado e domingo. Por que você quer que eu faça culto todo dia? Crente tem a grande mania de arrumar e dar sugestão para eu trabalhar. Que eu estou falando do seu passado, não, estou falando do seu presente e do seu futuro. Deus me trouxe aqui, porque o teu machado está embotado, o teu machado está sem corte, o teu machado está sem fio. Pastor, está falando com todo mundo? Não, com uma boa parte. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando, não. Perdoe a ousadia. Hoje Deus me trouxe aqui para recuperar os machados, os ferros que ficaram na casa, ficaram em algum lugar. É uma manhã profética, onde você vai pegar o teu ferro de volta. Mas também é uma manhã onde o ferro sem corte vai receber o corte do Espírito Santo hoje. Feche teus olhos, nós vamos adorar. Depois nós vamos orar. Tem algo que Deus quer fazer nesse lugar ainda. Tem mais, tem mais, tem mais. Quero ir além. Ei, tem mais para você nessa manhã. Tem mais. O lugar em que você está é pequeno demais. A sua vida de oração pode ser ampliada. A sua paixão, seu fogo pode ser aumentado. Sheba babalava chega lá. Quero ir além, quero ir além, quero ir além, ao nível, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Queridos, eu quero convidar você ao altar. Eu quero convidar você ao altar. Por gentileza, você decide hoje se você quer continuar nesse lugar medíocre que você está, ou se você quer ir além. Eu quero convidar você que deixou o seu machado em algum lugar, o seu ferro, vem para o altar. E você que tem percebido que seu ferro está embotado, tem tempo que você não usa ele, eu quero que você saia do seu lugar, porque hoje é uma manhã de afiar. Há algo que essa igreja precisa que você faça. Saia do seu lugar, vem aqui. Enquanto adoramos ao Senhor, venha esse lugar. Hoje é dia de afiar a tua lâmina. Hoje é dia de afiar o teu ferro. Oh!